Para construir a teoria da relatividade restrita, Einstein teve que fazer dois postulados principais, ou seja, ele teve que assumir duas coisas, né, que são argumentos que você usa para construir a teoria, mas que eles não vêm de primeiros princípios, você não consegue, tipo, provar eles a partir de, sei lá, você começa de uma lei de Newton e chega nesses argumentos e tal, né? Não, mas eles pelo menos eles são condizentes com a realidade dos experimentos que se tinha na época, né? Então são duas coisas que foram postuladas, ou seja, elas não foram provadas a partir de primeiros princípios, mas é a partir delas, desses dois postulados, é que a gente constrói a teoria inteira. Então o primeiro postulado, ele pode ser visto como um postulado da equivalência dos referenciais inerciais, certo? Então vamos anotar aqui só como um lembrete. Ou seja, o postulado mesmo ele diz algo parecido com as leis físicas são as mesmas, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, certo? Elas independem de referenciais inerciais. E aí notem que tem uma palavra-chave aqui que é referenciais inerciais, certo? Então, eu já vou definir o segundo postulado e aí a gente conversa sobre os dois ao mesmo tempo, certo? Então esse primeiro postulado é só isso, né? E o segundo postulado, eu vou escrever ele aqui. Esse segundo postulado é o que diz que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma. E ela independe do referencial e da velocidade da fonte, certo? Pronto, então vamos discutir aqui as consequências de cada uma dessas aí, ou tipo as características de cada uma dessas daí, certo? Com relação ao primeiro postulado, a gente vai ter o seguinte, do que é que a gente está falando aqui, certo? Quando a gente fala do primeiro postulado. A gente está falando do seguinte, imagina que você tem aqui um carro, certo? Ou um ônibus, ou alguma coisa assim, certo? E nesse ônibus você tem aqui as pessoas que estão dentro do ônibus, né? Vocês aí, por exemplo. Então tem aqui pessoas dentro do ônibus. E eu estou aqui do lado de fora do ônibus, certo? Aqui estou eu aqui do lado de fora do ônibus. Bom, esse ônibus no meu exemplo aqui, ele está andando com velocidade constante, certo? E aí a velocidade constante igual a V em relação ao meu referencial, né? Então, para mim, esse ônibus está andando com velocidade V. Então, vocês estão todos andando com velocidade V dentro do ônibus também, né? E aí a minha velocidade, tipo, no meu próprio referencial, a minha velocidade é zero, né? Para mim, eu tô parado com velocidade zero aqui, né? Mas a resposta seria a mesma se a minha velocidade também fosse uma velocidade V' também, certo? Então vamos só... A gente não precisa discutir isso agora, é só um detalhe. Eu posso dizer que a minha velocidade é zero a priori aqui, tá certo? E aí, imagine o seguinte. Você tá dentro do ônibus e você pega uma bolinha e deixa essa bolinha cair, certo? Se esse ônibus estiver com velocidade constante, essa bolinha vai cair mesmo na vertical, não vai ter problema nenhum, você vai ver a bolinha caindo na vertical, né? Se você jogar uma bolinha para cima, a bolinha vai subir na vertical e vai voltar para sua mão também, né? Qualquer experimento que você fizer desse jeito vai ser sempre dessa forma, né? É a mesma resposta que eu obtenho se eu mesmo pegar uma bolinha e deixar ela cair no chão. Se eu deixar essa bolinha cair no chão, ela vai cair na vertical, não é isso? E se eu pegar uma bolinha e jogar para cima, ela vai subir na vertical e descer na vertical também, né? Então, a minha experiência com esse tipo de movimento
é a mesma experiência de quem está dentro do ônibus com velocidade constante, né? Então, essas pessoas que estão dentro do ônibus, que estão com as janelas fechadas, por exemplo, esse ônibus está todo fechado, por exemplo, elas não têm como ver nada que tem do lado de fora, certo? Imagine que elas não têm como escutar o barulho do ônibus, não tem como dizer nada, não tem como ouvir nada desse tipo. Usando experimentos desse tipo aqui dentro do ônibus, como esse das bolinhas que eu estou marcando, você não tem como fazer experimentos desse jeito que digam que esse ônibus está com velocidade V. Porque as leis da física que você tem aqui dentro desse ônibus, sem você comparar nada do lado de fora, tá certo? Tipo, com experimentos que tem dentro do ônibus aqui. Se esse ônibus estiver com velocidade constante, ou se você tivesse feito esse mesmo experimento onde eu estou, onde você tem também uma velocidade constante, mas a velocidade é zero, o experimento vai dar a mesma resposta, entendeu? Então isso significa que isso é o que corresponde a essa ideia de que as leis físicas para referenciais inerciais, referenciais que não estão acelerados, elas são as mesmas, e isso me mostra que um experimento, essa é a consequência agora, certo? Um experimento feito dentro do ônibus não tem como encontrar uma conclusão de que esse ônibus está em movimento ou de que ele não está em movimento, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui na parada de ônibus aqui do lado de fora e fiz esse experimento aí, né? E aí agora eu estou dizendo que tipo, não, eu não estou em movimento, eu estou parado aqui no chão, né? Eu não estou em movimento. Mas na verdade, você em relação ao Sol, você está em movimento, né? Porque a Terra está em movimento e aí ela está em movimento em relação ao Sol. Mas aí, tipo, os experimentos que você faz aqui dentro da Terra, que está em movimento em relação ao Sol, você não tem como fazer experimentos aqui que te façam, sem olhar para o Sol, saber que a Terra está em movimento. Entendeu? Isso, inclusive, essa foi a discussão do Galileu na época, né? Tipo, as pessoas poderiam pensar que, por exemplo, você tem assim um navio, né? E aí, na época, as pessoas usavam exemplos desse tipo, né? Você está aqui num navio e você joga uma bolinha aqui para cima. Se esse navio tivesse em movimento, aí talvez essa bolinha fosse para trás, né? Aí, tipo, porque agora isso aqui andou, a bolinha não está mais no navio, né? E aí você vai ter a bolinha caindo em outro lugar. Do mesmo jeito seria na Terra, né? Se a Terra tivesse em movimento, você faz aqui o experimento em cima da Terra, né? Com as bolinhas aqui. Quando você jogar a bolinha para cima, se a Terra estiver em movimento, essa bolinha vai cair em outro lugar. Alguém poderia pensar algo assim, né? Mas não, isso não é verdade, né? Você pode fazer isso até tipo, esse experimento, ao invés de um navio, você pode fazer num carro, por exemplo. Você faz um carro em movimento, se você jogar uma bolinha para cima, ela volta para sua mão, porque ela tem uma composição de velocidades. Tipo, ela não vai fazer esse caminho aqui para cima, né? Porque pela inércia, né? Ela não tem por que mudar a sua velocidade na horizontal, que é a velocidade com que o veículo está andando, né? Então, tipo, na verdade, ela vai subir e vai descer. Para quem está do lado de fora, ela vai ter uma composição de velocidades em que ela subiu e desceu. Mas para você, ela simplesmente foi na vertical e desceu aqui, né? E do mesmo jeito, então, na Terra, você não tem como ver uma coisa dessa. Se você jogar uma coisa para cima, ela não vai cair para fora da Terra, né? Ela vai, tipo, quando ela vai voltar para o mesmo lugar onde ela estava aqui, né? Porque ela está com a inércia ainda do movimento da velocidade de rotação da Terra e de translação, né? Então, essa foi uma discussão que o Galileu fez na época para convencer as pessoas de que a Terra se move, entendeu? Então, esse é um problema bastante antigo esse, né? Então, só o que o Newton está fazendo é reafirmar isso. Você não tem como fazer experimentos dentro da própria Terra sem olhar para fora da Terra que lhe digam que a Terra está andando com velocidade constante, por exemplo. Você não teria como verificar uma coisa desse tipo, né? Então, pronto. Por que é importante a história que eu estou falando aqui disso ser um referencial inercial? Porque tem um experimento que faz diferença. Imagine que agora eu tenho um outro veículo aqui, eu tenho aqui um outro carrinho aqui menor, certo? Nesse carrinho aqui tem uma pessoa, certo? E essa pessoa aqui, esse carrinho agora ele está com velocidade não nula com relação a mim, certo? Mas esse carrinho também está acelerado. Então, esse carrinho também vai estar acelerado aqui, né? Aí imagina que o que ela vai fazer aqui, imagina que ela está segurando um pêndulo, certo? Esse exemplo talvez fique mais fácil de enxergar.
esse pêndulo aqui, no momento que acontecer a aceleração, esse pêndulo vai ser jogado para trás, né? E aqui na Terra não. Aqui na Terra, se você segurar o pêndulo, ele sempre vai estar apontando para baixo, né? Aqui do lado de fora, eu digo na Terra, mas do lado de fora, claro, né? Do carro. Do lado de fora, esse pêndulo sempre vai estar olhando para baixo. Então, agora sim você fez uma diferença entre um e o outro. Por que isso aqui é importante? Porque antes eu podia dizer que, tipo, a pessoa que está dentro do ônibus, ela podia dizer, não, eu tô parado e quem está em movimento é quem está do lado de fora. Certo? Ou então, eu poderia, do lado aqui de fora, eu poderia dizer que, não, na verdade, eu é quem estou parado e o ônibus é que está em movimento. Essas duas coisas são equivalentes, entendeu? Você não tem como dizer que quem está parado é um e quem está em movimento é o outro. Porque não existe nenhum experimento que você vai fazer dentro do ônibus ou fora do ônibus que diferencie uma coisa da outra, se o ônibus estiver com velocidade constante, né? Agora, entre esse exemplo que está aqui, entre essa pessoa que está nesse carro aqui e a pessoa que está do lado de fora, é equivalente ou não? Não, não é equivalente. Eu vou dizer, tipo, quem está no carro é quem está em movimento. A pessoa do carro vai dizer, não, eu estou parado. Quem está em movimento é quem está do lado de fora, e quem está acelerado é quem está do lado de fora. Não. Existe uma diferença aqui. No seu experimento, você viu a aceleração atuando. Você viu o pêndulo indo aqui para trás. Quando eu faço esse experimento, não. Quando eu faço esse experimento do pêndulo, o pêndulo está sempre para baixo. Então agora eu sei quem foi que foi acelerado. Quem foi acelerado foi quem está no carro, não eu, entendeu? Se o meu pêndulo está para baixo é porque não existiu nenhuma força atuando sobre ele, portanto não existiu nenhuma aceleração. Então esse é um referencial. Já nesse outro referencial aqui, o pêndulo se moveu para trás, portanto houve uma força puxando ele para trás, então teve uma aceleração. Então quem está acelerado é obrigatoriamente esse aqui, não quem está do lado de fora. Entendeu? Então por isso referenciais que não são inerciais, aí eles não são equivalentes dessa forma, você vai ter que tratar de uma forma especial, tá certo? Para comparar referenciais não inerciais e tal. Você não pode usar simplesmente a relatividade comum. Certo? A relatividade restrita, né? Agora, então, vamos para o caso do segundo postulado, né? Então, para o segundo postulado, você vai ter o fato de que a velocidade da luz ela não pode ser composta. Então, esse segundo postulado aqui é sobre o fato de que a velocidade da luz é absoluta. Aí qual é a consequência disso, né? Então, se a velocidade da luz for absoluta, existem vários experimentos mentais que a gente pode fazer que são interessantes. Um deles eu já comentei, que é aquele que faz a gente concluir que o tempo é relativo, né? Então esse está em outro vídeo que eu botei aí, né? Do vídeo sobre dilatação temporal. Mas uma outra conclusão que você pode fazer aqui com um experimento mental é, imagine que você está aqui segurando um espelho, certo? Aqui na sua mão tem um espelho bem aqui, né? Então a ideia, a pergunta aqui é o seguinte: para você ver a sua imagem, você tem que ter saído uma luz do seu rosto, batido no espelho e ter voltado aqui. Na verdade, inclusive, é uma luz que veio do sol, bateu no seu rosto, refletiu para o espelho, bateu no espelho e voltou para você. E aí agora você vê a sua imagem no espelho, né? Mas aí agora imagine que você está num foguete, por exemplo, né? Você está aqui num foguete e esse foguete está andando muito rápido com a velocidade bem próxima da velocidade da luz, certo? Então esse foguete aqui está andando com a velocidade v, quase c, né? Aí o que é que vai acontecer aqui? O que é que você imagina que deveria acontecer aqui? Você deveria imaginar que quando você olha agora, a luz deveria começar a andar um pouco mais devagar, né? Para chegar no espelho. Isso é o que você poderia pensar, né? Talvez você poderia pensar assim que, por exemplo, que se eu tiver com uma velocidade que agora já não é mais nem aproximadamente c, se eu tiver com uma velocidade que é o próprio c, tipo a velocidade do foguete é a própria velocidade da luz. E aí, o que é que vai acontecer, né? É uma velocidade constante e ela é igual à velocidade da luz.
Aí o que é que vai acontecer? Quando você for olhar a luz que vai sair do seu rosto, ela, enquanto ela está saindo, o foguete também está andando, né? Então, tipo, a priori você nunca conseguiria ver sua imagem, né? Mas aí chega um problema. Se isso acontecer, você está pegando um experimento dentro do foguete. Ele pode estar completamente fechado e tudo, e você não tem como, a priori você não deveria ter uma forma de saber que esse foguete está em movimento se a velocidade dele é constante, né? Mas aí agora eu estou dizendo que existe um experimento em que a velocidade é constante e o foguete está com velocidade constante, e eu consigo fazer um experimento que eu sei que ele está com velocidade constante. É esse experimento. Eu olho um espelho, se a minha velocidade for igual à velocidade da luz, aí eu não vejo a minha imagem no espelho, né? Resumindo, esse experimento mental que a gente está fazendo aqui, ele não pode ter essa resposta. Porque se ele tivesse a resposta, existe um experimento num referencial, um referencial inercial, em que você consegue detectar que o movimento está acontecendo, né? E isso não deveria ser verdade. Você nunca deveria conseguir achar um experimento dessa forma, né? Então, a solução para isso daí tem tudo a ver com a história da relatividade. Primeiro, existe um problema para você chegar na velocidade da luz. Vai existir, essa é a primeira conclusão que vai acontecer quando você fizer uma abordagem de relatividade mesmo. Você vai ver que vai ter um problema para você chegar na velocidade da luz. Você não vai conseguir chegar na velocidade da luz. Mas existem uns outros problemas ainda, que são tipo, por causa da relatividade do tempo, para você, dentro do foguete, você vai conseguir se ver a sua imagem no espelho, e a luz vai sair com velocidade c e tudo no seu referencial, tá certo? Para quem está do lado de fora, a luz também tem velocidade c. E aí, para mim, que estou do lado de fora, eu não vou conseguir enxergar você se vendo no espelho, certo? Se a sua velocidade for próxima de c, né? Então, vou voltar para esse caso. Qual vai ser a resposta do problema, né? Quando a sua velocidade estiver próxima de c, para você, a velocidade da luz foi c mesmo, dentro do foguete ela foi c, e você viu a luz bater no espelho e voltar para você, certo? E isso demorou um certo tempo para você enxergar isso e tal. Para mim que está do lado de fora, né, eu vou ver isso acontecendo também, eu vou ver também a luz saindo, né, com velocidade c, e vou ver você andando, né, e aí vou ver você tipo meio que competindo com a luz, né, e aí por causa disso, o tempo que demorou para a luz passar aqui dentro do seu referencial, né, o tempo que demorou para a luz chegar aqui e voltar é um tempo que é esse ΔT calculado com esse C mesmo aqui, o tempo daqui de fora vai ter que ser diferente, entendeu? Tipo, porque para mim você tem a luz vai caminhar num caminho maior para chegar no espelho, porque para mim esse foguete está andando, né? Então, o que vai acontecer é que a luz vai andar um caminho maior, aí o meu tempo vai ter que ser diferente também, né? Então eu vou medir um tempo diferente, e aí quando eu fizer a divisão entre o caminho da luz dividido pelo tempo que a luz andou por esse caminho, o C vai continuar constante. E aí o que vai acontecer é que nós dois vamos ver a mesma resposta, só que nós dois vamos ver a mesma resposta em tempos diferentes. E aí essa é que é a conclusão, então, desse segundo postulado. Uma das conclusões, então, é essa de que o tempo precisa ser relativo, né? E um experimento mental para você visualizar é esse experimento do espelho. Esse foi o próprio experimento que o Einstein pensou no começo do desenvolvimento da teoria da relatividade.